Olá, meus caros amigos. Preciso voltar à França, onde deixei um escritor um pouco esquecido, embora muito estimado. Para mim, um dos melhores do gênero. Guy de Maupassant. Henri René Albert Guy de Maupassant nasceu na Normandia, França, no dia 5 de agosto de 1850 e morreu em Paris em 6 de julho de 1893. Exatamente. Foram 43 anos numa carreira meteórica que durou menos de 10 anos, o suficiente para ter deixado uma obra que realmente resistiu ao tempo. Um grande contista, escreveu mais de 200 contos, uma narrativa curta e estarrecedora. Hoje nós vamos ouvir a história chamada Carta de um Louco. Para você que ainda não é inscrito, não cometa esse crime. Ajude o canal e deixe o seu like. Vamos à história? Meu caro doutor, eu me coloco nas suas mãos. Faça de mim o que o senhor achar melhor. Vou descrever-lhe de maneira bem franca o meu estranho estado de espírito. E o senhor julgará se não seria melhor que tratassem de mim durante algum tempo em uma casa de saúde, em vez de me deixar sujeito às alucinações e sofrimentos que me perseguem. Eis a história, longa e exata, do mal singular da minha alma. Eu vivia como todo mundo, contemplando a vida com os olhos abertos e cegos do homem, sem me espantar e sem compreender. Vivia como vivem os animais, como vivemos todos, executando as funções da existência, examinando e acreditando ver, acreditando saber, acreditando conhecer o que me cercava, quando um dia percebi que tudo é ilusão, tudo é falso, tudo é mentira. Foi uma frase de Montesquieu que bruscamente iluminou meu pensamento. Ei lá, um órgão a mais ou a menos em nossa máquina teria feito de nós uma outra inteligência. Enfim, todas as leis estabelecidas sobre o que é nossa máquina, que de certo modo seriam diferentes se nossa máquina não fosse dessa maneira. Refleti sobre isso durante meses e meses, e pouco a pouco uma estranha clareza penetrou em mim. Com efeito, nossos órgãos são os únicos intermediários entre o mundo exterior e nós. Quer dizer que o ser interior, que constitui o eu, encontra-se em contato, por meio de alguns filetes nervosos, com o ser exterior que constitui o mundo. Ora, não só este mundo exterior nos escapa por suas proporções, sua duração, suas propriedades infinitas e impenetráveis, suas origens, seu porvir e seus fins, suas formas longínquas, suas manifestações infinitas, como nossos órgãos só nos fornecem informações incertas e pouco numerosas sobre parte dele que nos é acessível. Incertas, porém, são apenas as propriedades de nossos órgãos que determinam para nós as propriedades aparentes da matéria. Pouco numerosas porque, sendo nossos sentidos apenas em número de 5, o campo de suas investigações e a natureza de suas revelações se acham muito restritas. Explico-me. O olho nos indica as dimensões, as formas e as cores. Ele nos engana sobre esses 3 pontos. Só pode nos revelar objetos e seres de dimensão média, proporcionais ao talhe humano, que nos levou a aplicar a palavra grande a certas coisas,
e a palavra pequena a outras, somente porque sua fraqueza não lhe permite conhecer o que é muito grande ou o que é muito pequeno. De onde resulta que ele não conhece e não vê quase nada, que o universo quase todo lhe permanece oculto, a estrela que habita o espaço e o animálculo que habita a gota d'água. Ainda que tivesse 100 milhões de vezes a sua potência normal, se percebesse no ar que respiramos todas as espécies de seres invisíveis, como os habitantes dos planetas vizinhos, ainda existiriam um número infinito de raças de animais menores e de mundos tão longínquos que ele não nos atingiria. Portanto, todas as nossas ideias de proporção são falsas, já que não há limite possível, nem para a grandeza e nem para a pequenez. Nossa apreciação sobre as dimensões e as formas não tem nenhum valor absoluto, porque, sendo determinada unicamente pela potência de um órgão ou por uma comparação constante com nós mesmos, acrescentamos que o olho é, ainda, incapaz de ver o transparente. Um copo sem defeito o ilude. Ele o confunde com o ar, que também não vê. Passemos à cor. A cor existe porque nosso olho é constituído de tal modo que transmite ao cérebro, sob forma de cor, as diversas maneiras como os corpos absorvem e decompõem, segundo sua constituição química, os raios luminosos que o atingem. Todas as proporções dessa absorção e dessa decomposição constituem os matizes. Este órgão, portanto, impõe ao espírito a sua maneira de ver, ou melhor, a sua forma arbitrária de constatar as dimensões e de apreciar as relações da luz e da matéria. Pois examinemos o ouvido. Ainda mais do que o olho, nós somos as vítimas ingênuas deste órgão fantasista. Exatamente isso que eu disse. Fantasista. Dois corpos que se chocam produzem um certo tremor na atmosfera. Esse movimento faz vibrar em nossa orelha certa película que transforma imediatamente em ruído, o que na realidade é apenas uma vibração. A natureza é muda, mas o tímpano produz a propriedade miraculosa de transmitirmos, sob a forma de sensações, e de sensações diferentes segundo o número de vibrações, todos os rumores das ondas invisíveis do espaço. Esta metamorfose executada pelo nervo auditivo no curto trajeto do ouvido ao cérebro permitiu-nos criar uma arte estranha, a música, a mais poética e a mais precisa das artes, vaga como um sonho e exata como a álgebra. O que dizer do gosto e do cheiro? Conheceríamos os perfumes e as qualidades dos alimentos sem as estranhas propriedades do nosso nariz e do nosso paladar? Entretanto, a humanidade poderia existir sem a audição, sem o paladar e sem o olfato, quer dizer, sem nenhuma noção do ruído, do sabor e do odor. Se tivéssemos, portanto, alguns órgãos a menos, ignoraríamos coisas admiráveis e singulares. Mas se tivéssemos alguns órgãos a mais, descobriríamos em torno de nós uma infinidade de outras coisas de que nunca suspeitaremos por falta de meios para constatá-las. Enganamo-nos, pois, julgando o conhecido, e estamos cercados pelo desconhecido inexplorado. Logo, tudo é incerto e apreciável, de maneiras diferentes. Tudo é falso, tudo é possível, tudo é duvidoso. Formulemos esta certeza servindo-nos do velho ditado: verdade deste lado dos Pirineus, erro do outro. E digamos, verdade em nosso órgão,
Erro ao lado. 2 e 2 não devem mais ser 4 fora da nossa atmosfera. Verdade sobre a Terra, erro mais além, donde concluo que os mistérios entrevistos com a eletricidade, o sono hipnótico, a transmissão da vontade, a sugestão, todos os fenômenos magnéticos, só nos permanecem ocultos porque a natureza não nos forneceu o órgão ou os órgãos necessários para compreendê-los. Depois de me convencer de que tudo o que os meus sentidos me revelam só existe para mim, tal como percebo o que seria totalmente diferente para outro ser, organizado de outra maneira. Depois de concluir que uma humanidade concebida de uma maneira diversa teria sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo ideias completamente opostas às nossas. Pois o acordo das crenças resulta apenas da similitude dos órgãos humanos, e as divergências de opinião provêm somente de ligeiras diferenças de funcionamento dos nossos filetes nervosos. Fiz um esforço sobre-humano para conjecturar o insondável que me cerca. Enlouqueci? Bem, eu disse a mim mesmo, estou cercado de coisas desconhecidas. Imaginei o homem sem ouvidos, conjecturando o som como conjecturamos tantos mistérios ocultos, constatando fenômenos acústicos dos quais não poderia determinar, nem a natureza, nem a procedência. E tive medo de tudo à minha volta. Medo do ar, medo da noite. Já que não podemos conhecer quase nada, já que tudo é ilimitado, o que resta? O vazio não existe? O que há no aparente vazio? E esse terror confuso do sobrenatural que habita o homem desde o nascimento do mundo é legítimo, pois não é outra coisa senão aquilo que nos permanece oculto. Então compreendi o medo. Pareceu-me que tocava continuamente na descoberta de um segredo do universo. Tentei estimular meus órgãos, excitá-los, fazê-los perceber por momentos o invisível. Disse a mim mesmo, tudo é um ser. O grito que atravessa o ar é um ser comparável ao animal, porque nasce, produz um movimento e transforma-se novamente para morrer. Ora, o espírito receoso que acredita em seres incorporais não está enganado, então. Quem são eles? Quantos homens os pressentem? Estremecem à sua chegada, tremem ao seu misterioso contato, sentem-nos perto de si, em torno de si, mas não conseguem distingui-los. Porque, veja, não possuímos o olho que os veria. Ou melhor, o órgão desconhecido que poderia descobri-los. Nesse caso, mais do que ninguém, eu os sentia. Esses passageiros sobrenaturais. Seres ou mistérios? Será que eu sei? Não poderia dizer o que são, mas poderia assinalar a sua presença. E eu vi um ser invisível, tanto quanto se podem ver esses seres. Passava noites inteiras imóvel, sentado diante da mesa, a cabeça entre as mãos, pensando neles. Muitas vezes pensei que uma mão intangível, ou melhor, um corpo imperceptível, roçava-me levemente os cabelos. Não me tocava, pois não era de essência carnal, mas de essência imponderável, desconhecida. Ora, uma noite ouvi o assoalho estalar atrás de mim. Ele estalou de um modo muito singular. Estremeci. Voltei-me, não vi nada. E não pensei mais nisso. Mas no dia seguinte, na mesma hora, o mesmo ruído se produziu. Eu tive tanto medo que me levantei, certo de que não estava sozinho em meu quarto. Entretanto, não se via nada. O ar estava límpido, transparente por toda parte. Meus 2 candeeiros iluminavam todos os cantos. O ruído não recomeçou e eu me acalmei, pouco a pouco, no entanto, permaneci inquieto e me virava várias vezes.
No dia seguinte, tranquei-me cedo, imaginando como poderia chegar a ver o invisível que me visitava. E eu o vi. E quase morri de terror. Tinha acendido minha lareira e todas as velas do meu lustre. O aposento estava iluminado como para uma festa. Meus 2 candeeiros ardiam sobre a mesa. E diante de mim, a minha cama, uma velha cama de carvalho com colunas. À direita, a lareira. À esquerda, a porta cuidadosamente fechada. Atrás de mim, um armário muito alto com um espelho. Eu estava diante dele. Tinha os olhos estranhos e as pupilas muito dilatadas. Depois sentei-me, como todos os dias. O ruído se produzira na véspera e na antevéspera, às 9h22. Esperei. Quando chegou o momento preciso, senti algo indescritível, como se um fluido irresistível tivesse penetrado por mim, em todas as partes do meu corpo, mergulhando a minha alma num terror atroz. E o estalo ocorreu, bem perto de mim. Levantei-me, virando-me tão depressa que quase caí. Enxergava-se como em pleno dia. E eu não me vi no espelho. Ele estava vazio, claro, cheio de luz. Minha imagem não estava lá. E eu estava diante dele. Olhava-o com um olhar alucinado. E não ousava mais avançar, sentindo que ele estava entre nós. Ele, o invisível que me ocultava. Oh, como eu tive medo! Depois, subitamente, comecei a avistar-me numa bruma no fundo do espelho. Numa bruma como que através da água, que me parecia que essa água deslizava da esquerda para a direita lentamente, tornando a minha imagem mais precisa a cada segundo. Era como o fim de um eclipse. O que me ocultava não possuía contornos, mas uma espécie de transparência opaca que ia clareando pouco a pouco. Pude, enfim, distinguir-me completamente, assim como faço todos os dias ao me olhar. Eu o tinha visto. Eu não o vi de novo, mas eu o aguardo a todo momento, e sinto que minha cabeça se perde nessa espera. Fico diante do espelho durante horas, noites, dias, semanas para esperá-lo. Ele não vem mais. Percebeu que eu o vira. Ele percebeu. Mas eu sinto que o esperarei sempre, até a morte. E o esperarei sem descanso, diante desse mesmo espelho, como um caçador à espreita. E nesse espelho, começo a ver imagens loucas, monstros, cadáveres horrendos, todas as espécies de animais horripilantes, de seres atrozes, todas as visões inverossímeis que devem habitar o espírito dos loucos. Eis a minha confissão, meu caro doutor. Diga-me, o que eu devo fazer? Dia 17 de fevereiro de 1885. Guy de Maupassant. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Olá, meus amigos. Eu também penso sobre isso. Eu estava dando aula hoje de manhã, ainda com o nariz entupido, ainda com a voz bem ruim, e falando sobre figuras de linguagem, sinestesia, que é a mistura dos elementos sensoriais, né, do tato, do olfato, do paladar, né? Quando você fala assim, ela tinha um beijo doce, né? O beijo é tato, doce, paladar, e tinha um cheiro amargo, né? Seu coração batia frio no peito, né? Batia tato, frio é tato também, né? Mas aí eu dei outros exemplos ali na hora, né? E um menino até se chama Guilherme, ele perguntou, professor, mas
E se a gente jogar alguns elementos de outros sentidos, além desses 5? Aí eu falei, disserte. E ele falou, por exemplo, a intuição. Quando a gente sente um medo de algo que a gente ainda não viu. Eu falei, interessante essa proposição, rapaz. Ainda mais para uma 7ª série, um 7º ano, na verdade, né? Eu falei, quantos anos você tem? 13. Eu falei, eu vou te dar um ponto positivo. E aí eu prometi pesquisar mais sobre esses outros sentidos e a gente fazer uma aula diferente sobre isso, né? Tem muitos alunos bons ainda, que trazem questionamentos que realmente nos surpreendem. E eu fiquei pensando aqui, lendo esse conto. Uma amiga minha falou, Marcelo, estou lendo alguns contos, a Eliette, muito minha amiga. Estou lendo o Guy de Maupassant. Eu falei, faz tempo que eu não leio. Ela falou, eu fui pesquisar no YouTube e veio alguns vídeos seus. Eu falei, eu gosto muito. Ele morreu de sífilis, louco, teve uma vida muito difícil, mas é um enorme escritor. E essa questão aqui, a gente pode pensar nos extraterrestres. Se um dia eles chegarem aqui, quem iria garantir que eles falariam, ou que eles tivessem olhos ou mãos para tatear alguma coisa? Principalmente quando eu penso naquele disco que a gente enviou na Voyager, né? Aquele disco de ouro, com uma canção, né? Uma música, eu acho que de Beethoven, né? Faz tempo que eu não estudo sobre isso. E quem iria garantir que eles tivessem ouvidos para poder ouvir, né? E quais seriam os outros sentidos, então? Como seria a vida desses seres de outro mundo? Seria parecido com qualquer vida que a gente tem aqui na Terra? Eu acho, sinceramente, que não. Até o próprio conceito da vida, que aqui é baseado no carbono, na água e tal, né? Eu acho que deve ser diferente em outros lugares. De toda forma, também penso, quando ele falou aqui, e o nada? O que é o nada? Existe o nada? E o universo? Ele deve ter algum limite, né? Ele deve, já que ele está se expandindo, o que tem, se ele está se expandindo, ele deve ter um limite. O que tem depois do limite? E o que tinha antes do universo? Antes do chamado Big Bang, né, que falam. O que tinha antes? Existia um espaço, um tempo? São questionamentos incríveis e a filosofia está aí para levantar essas questões, ok? Eu acho tão triste quando a gente tira essas discussões da sala de aula, porque eles estão tão preocupados em ensinar a gente a investir nosso dinheiro em alguma coisa. Eles estão questionando tanto, né? Falando, o jovem tinha que ter aula de investimento, e na verdade não ensinam ele a ser e ter a consciência de que ele é. E a discussão filosófica é a base, né? Para você saber que você é um ser humano, que você é um cidadão, que você é um ser pensante, que você ocupa um espaço na vida, o que é a vida, o que é o ser humano, quem é Deus, Deus existe, não existe? Aos que chegaram até aqui, muito obrigado. Aos que querem contribuir com o canal, visite nossa plataforma Apoia-se ou entre no nosso Pix com a chave marcelofc18@hotmail.com. Tenham uma ótima semana e eu espero vocês dentro de 2 dias já com a garganta melhor. Muito obrigado.